Passar o comentário. Facinho de fixar, né? Vamos lá. Quem está primeiro hoje? Será a Renata? Vamos ver. Ao vivo. Vamos ver se estamos. Você tirou da instrução dos dados móveis? Não. Pronto. Carol Rodrigues. Eclesiane. Edinho tá aí também. Está aí com a gente. Boa noite. Boa. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início aqui, dia 11, Provérbios 11. Vamos falar hoje sobre bloqueios emocionais. Sejam muito bem-vindos. Como é que a gente é bloqueado? Como é que a gente bloqueia as pessoas? Principalmente os nossos filhos, né? Como a gente foi bloqueado na infância, na escola, em casa, pelos pais, pelos professores, e como a gente repete essa tendência. Vamos falar sobre isso e antes a gente vai ler a palavra do Senhor, que está em Provérbios 11, porque hoje é dia 11. Então, como a gente vai até o dia 31, um versículo por dia, um capítulo por dia. Hoje é dia 11. Só aguardar o pessoal chegar aqui. Didi Alexandre, tem pouco que eu não te vejo, querido. Simbora, então, vamos só aguardando mais um minutinho. Terça-feira, hein? Terça-feira, como é que é? O povo vai dormir mais cedo? Costuma, né? Costuma. E o assunto hoje está interessante, hein? Muito Letícia legal. Souza chegando aí. Jesus chegou, então tá tudo certo. Jesus chegou, acabou. Quando Jesus chega, filho, tem erro não, dá tudo certinho, tudo certinho. E aí, povo, vocês estão bem? Tudo tranquilos? Tudo bem? Olha só, amanhã a gente vai ter aqui a participação da Anália Calista. Ela é louvorista, pregadora também. A gente vai falar um pouquinho sobre bloqueios também, mas o tema de amanhã é possível se sentir amado quando se é abandonado, rejeitado? Então a gente entra hoje em Dedé, tamo junto até depois do fim. Edinho, somos só depois do nosso papo, com certeza. Isso aí, top. A Cherokee chegando ali, a Aureci, sim, graças a Deus. Boa noite, tia. Boa noite, tio. Simbora. Fala, primo. Simbora então. Dedé falando com você. Fala, primo. Fala aí, meu primo. Tranquilo demais? Bom demais da conta? Tamo junto aí até depois do fim. Isso aí. Pessoal, vamos falar de bloqueio emocional hoje. Mas antes, vamos lá, já dá início, né? 4 minutos já que a gente entrou e o pessoal vai sempre entrando aí pro final. Normalmente é lá para as 10h30, 10h40. Ontem a gente terminou a live um pouco mais cedo, o pessoal tava entrando ainda. A cereja do bolo, que é o inicinho, o povo perde, né? Que é a leitura da palavra do Senhor. Exatamente. Como sempre, tudo que a gente for fazer, tudo que você for fazer na sua vida, você faz primeiro uma oração, entrega para o Senhor tudo, todos os seus projetos, todos os seus trabalhos, a sua família, a sua vida, enfim. Quando você acordar já é hora de fazer isso e o dia todo, inclusive. Tá? Então, Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela segurança, por tudo que o Senhor tem sido e feito por nós. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus esteja conosco nesse momento dessa live. É mais um momento de glorificar o Teu nome, é mais um momento de engrandecer o Teu santo nome, de trocar ideia com os nossos irmãos, de aprender um pouco mais de Ti, de aprender com eles, inclusive. Pedimos, meu Deus, que envie o Teu Espírito Santo, que fale por nós, que fale por Ti em nós, que, Senhor, que o Senhor esteja no coração de cada um, que abra, meu Deus, o nosso entendimento, que nos dê graça e sabedoria, hoje e sempre. Te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos lá, estamos aqui com Augusto Fred. É o Fred. A Lídia... Augusto Fred, é o Fred. É o Fred. É o Augusto Fred que é o Fred. Vamos lá, galera, chegando aqui, simbora então. Provérbios 11 hoje, que diz assim, ó:
A balança falsa, ó, pega sua Bíblia aí, tá? Todo dia que a gente começar a live aqui às 10 horas em ponto, você já deixa sua Bíblia aí no cantinho e já aciona a sua espada, sua ferramenta, tá? Que é assim que tem que ser. Pega sua Bíblia aí, se não tiver, pega no celular, em algum outro lugar que você tiver e dá um jeito de comprar. É sempre bom ter a palavra do Senhor por perto. Olha só, a palavra falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. A hipocrisia, o hipócrita com sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija. E quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém a sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Aquele que é fiador, a minha avó fala que quem não ouve conselho ouve coitado. E é um ditado popular de muita sabedoria, inclusive. É verdade. E é interessante, né, Salomão falar do multidão de conselheiros aqui. O que Salomão fez? Ele pegou o sábio de cada uma das 12 tribos, trouxe para ele, e depois ele pegou o segundo mais sábio e trouxe também. Então, uma reunião de conselheiros. Ele fez o conselho dele com os dois maiores sábios de cada uma das 12 tribos, 24 anciãos, certo? E eles assessoravam ele. Além dele ter a sabedoria, dele acessar a sabedoria, ele acessava a sabedoria dos outros sábios também. Isso aí. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso. Aquele que odeia a fiança estará seguro. Então é melhor não ser fiador do que ser, né? Porque se for fiador, tem que ser muito esperto. Tem um capítulo que fala sobre isso, né? Exatamente, não seja fiador. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Com a justiça tende a vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será entregue. Como uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é uma mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. Ou seja, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem a bênção do Senhor, Você né? vê que tem a parábola da dracma perdida, não, do mestre, né, que deixou 10 moedas, os talentos, né? Isso, esse nome tinha me fugido. Deixou os talentos. 2 talentos com um, 5 com o outro e 10 com o outro. Todos eles multiplicaram e, aliás, um não multiplicou. O que recebeu 2, ele não multiplicou, ele enterrou e devolveu 1 ou 2. É o que recebeu 1 que ele não multiplicou, e aí ele perdeu aquele e foi
Aquele que não multiplica, até o que tem se lhe será tirado. A palavra diz isso. A alma generosa prospera. Olha que interessante isso. A alma generosa prospera. E aquele que regar também será regado. Quem ajuda é ajudado sempre, né? Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará. Mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende, ou do que distribui, do que tem para ajudar. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Olha só, o tolo ele rejeita a correção, ele rejeita a sabedoria, o tolo rejeita o entendimento. E o que acontece? O tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e ao que ganha almas é sábio. Aqui está o propósito maior, né? O que ganha almas para o Senhor é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, até aqui fala o Provérbios 11, termina dizendo que o justo recebe da terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Cada um recebe conforme a medida que plantou, não é isso? Não tem como plantar uma coisa e receber outra, e colher outra, né? Então, aqui Provérbios 11 está falando o tempo todo, mais uma vez, né? E novamente, sobre ser justo, sobre o ímpio, sobre o justo, sobre o prudente, né? Como é bom a gente reter a sabedoria do Senhor para a gente viver melhor, para a gente conviver melhor com as pessoas, reter o conhecimento do Senhor no coração da gente, é isso que ele falou, retém o conhecimento no coração, né? Guarda seu coração, ele é fonte de vida. Beleza, galera? Gente, pega o costume de ler a palavra do Senhor, a gente está aqui nesses 31 dias com vocês, né? Um capítulo por dia, mas durante o dia também vocês podem ler outros livros, né? Salmos é um livro lindo, Eclesiastes também. É sempre bom pedir a direção do Espírito Santo e ler a palavra do Senhor. Amém. O Edinho falando é do Manuel, amigão nosso aí, sobrinho dele também. E o Jonatas 1981, que aceitou o convite dele para estar participando conosco aqui. Top! Isso mesmo. Isso aí. Quem mais entrou aqui enquanto eu lia Provérbios? O Manelo. Cássio, Xará. Cássio, top demais. E o Cássio? Cássio abençoou a gente aqui com kits para poder sortear, foi top demais. A Maia tá aqui, o Jonathan. Gente, já vamos pro assunto. Eita. Voltando aqui. Beleza, a Maristane entrou aqui com a gente também. Emanuel, meu sobrinho. Carlinda Neuza. Olha o varão de guerra. Top demais você tá aqui com a gente, viu? Beleza. Cléria Rodrigues tá aqui com a gente também. Cássio Caçamba. Cássio Caçamba. Meu amigo de infância. Isso aí, moçada, olha só. Então, hoje o assunto é bloqueio emocional. Quem de nós não carrega um bloqueio, hein? Ou alguns bloqueios, né, Maria? Alguns bloqueios, é verdade. A maioria de nós, ou se não todos nós, um dia fomos bloqueados. Alguns ainda estão bloqueados. Outros estão bloqueando as pessoas, bloqueando os filhos, principalmente, né? Então, a gente vai tratar sobre isso hoje, os bloqueios emocionais, não é isso, Marita? Isso, exatamente. Quem de nós não tem? Todos nós temos, né? Isso, todos nós temos bloqueios. Boa parte deles, né, amor, foram colocados, né, na nossa vida, no decorrer do nosso crescimento. A gente vem falando de emoções e sentimentos aqui desde o primeiro dia. Desde o dia primeiro lá a gente vem falando da importância de controlar as nossas emoções, a gente reinar e dominar sobre as nossas emoções e sentimentos e não o contrário. Porque quando as suas emoções, os seus sentimentos te dominam, aí a coisa perde o rumo e não fica legal, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções. Então a gente vem falando sobre isso aí. E as emoções e os sentimentos, eles fazem parte do nosso crescimento, óbvio, né? Eles formam as nossas experiências. E essas experiências, elas criam padrões inconscientes. Padrões, na maioria das vezes, inconscientes, que vai interagir no nosso comportamento, né? Vai afetar o nosso comportamento. E aí, assim, nem todas as nossas experiências, elas são boas, né? Nem todas são positivas. Durante a vida, a gente tem experiências ruins, obviamente. São traumas,
abusos, muitas pessoas foram abusadas, sofreram alguns traumas, outras foram rejeitadas, outras foram humilhadas. Então, essas experiências abandonadas. Amanhã a Anália Calista vai estar aqui com a gente falando isso. É possível conviver, ser feliz de verdade, mesmo tendo sido abandonada na infância? É possível amar de verdade, se sentir amado, tendo sido abandonado um dia? Então, ela vai estar aqui com a gente amanhã, o assunto vai ser esse. Então, assim, até o que parece bom, às vezes não é, né? É verdade. Então, tudo em excesso, né? Tudo que é em excesso, que a princípio seria bom, se ele é excedido do limite, torna-se algo ruim, né? A superproteção, por exemplo. Exato. A superproteção, ela parece benéfica, mas não é, né? Quando os pais superprotegem os filhos, colocam os filhos na redoma de vidro ali, numa bolha e criam eles ali fora das experiências e não os permite ter as próprias experiências, eles estão falando para o seu filho: eu vou cuidar da sua vida e você não vai saber cuidar da sua própria vida. Torna-se um jovem, um adulto que não sabe cuidar da própria vida, não é isso? Isso, e essa superproteção, ela pode trazer danos tanto físicos quanto emocionais. Principalmente. Né? Tem casos físicos, né, do pai, da mãe, ter o primeiro filho ali, e no caso, como quando a gente teve aqui em 2015, né, o rompimento da barreira de Mariana, teve pessoas que ficaram preocupados e começaram a dar banho nos filhos com água mineral. Né? Foi, é verdade. Tudo bem, só que hoje está normalizado, eles continuam dando banho nos filhos com água mineral. O que isso pode acontecer? Isso pode ocorrer um problema com relação ao sistema imunológico da criança. Né? O sistema imunológico da criança. Ele não deixa a criança sair, pegou no sujo, não pode, lava a mão e desinfeta com álcool. Isso antes do Covid, né? Então, a criança ela não tem contato com bactérias, o corpo dela não interage com essas bactérias, não trabalha, não produz anticorpos, e tudo que você não trabalha, o que acontece? Atrofia, né? E aí fica mais suscetível a doenças, né? Justamente por não desenvolver essa resistência no organismo. Exatamente. Então, aí os estímulos positivos, eles contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, superação dos obstáculos da vida, né? Todos os estímulos, todas as nossas experiências positivas. E as negativas, o que é que elas fazem aqui na cachola? Então, as negativas, principalmente as que não são tratadas, elas vão bloquear a pessoa, né, como forma de proteção. Porque o cérebro, ele além de querer economizar energia, ele quer nos proteger de alguma maneira. Então, ele vai criar esse bloqueio justamente como forma de proteção, né? Isso. O cérebro tenta se preservar o tempo todo. Ok, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar, podem comentar. E olha só, vocês sabem quais são os maiores bloqueadores? A gente tem estudos, né, na área da PNL, da psicologia, da inteligência emocional, que apontam que os maiores bloqueadores da face da Terra são os pais e os professores. Exatamente. Os pais e os professores. E isso não é uma maldade deles, né? Eles não fazem isso por maldade porque eles querem. Normalmente é inconsciente mesmo. É tentando ajudar na boa intenção, né? A gente faz mal, às vezes, na boa intenção. E isso normalmente acontece dentro de casa e na escola, né? As pessoas bloqueadas. Mania, olha o cabelo. Eita, mania, o cabelo. Será que eu tenho um bloqueio? Será que eu tenho algum tipo de bloqueio no cabelo? Sabe que eu tenho? Tenho, sim. Quando eu era criança, minha tia fez isso comigo. Ela estava fazendo um curso de cabeleireiro, meu cabelo era enorme, era grandão. E aí eu estava na casa dela passando férias. Aí ela pegou meu cabelo, juntou ele todinho assim e falou que ia cortar, porque embaraçava muito, era criança, né? Aquela coisa, uma juba danada. E aí ela pegou a tesoura e cortou meu cabelo quase que na raiz. Ficou assim, ó, Joãozinho. Isso eu tinha uns 8, 9 anos, estava na segunda, terceira série. E eu não quis ir para a escola mais. Eu chorava dia, noite, madrugada, porque tinha arrancado meu cabelo. Hoje você pega ele aqui para confirmar se ele está aqui. Bloqueio, não. E detalhe, quando eu vou ao salão cortar o cabelo, eu falo um dedinho, 1 milímetro só. Bloqueio. Então, essas coisas precisam ser desbloqueadas. A vantagem é essa, né? Esses bloqueios todos, a gente pode desbloquear. Essa é a boa notícia, né? A grande notícia. O primeiro passo, né, é descobrir que isso existe, né? Exatamente, ter consciência disso. Quantas vezes, por exemplo, as pessoas que não conseguem falar em público, elas têm bloqueio.
certamente em alguma fase da vida, principalmente na época da escola, elas foram obrigadas a falar, ler em voz alta na frente de todo mundo, e ela tinha timidez, vergonha, não conseguia. Ou essa pessoa, essa criança, né, ela foi humilhada, ela foi apresentar um trabalho na frente, ela foi exposta, de alguma maneira ela foi exposta. Então, o que ela entende? O cérebro se bloqueia porque ela entende que essa sensação ruim de exposição criou um mal nela. Então, ela vai sempre ter dificuldade de falar em público. Adultos que têm medo de falar em público certamente podem buscar lá no fundo da memória que na época da escola isso certamente aconteceu. Algum tipo de humilhação dentro de casa, né? Uhum. Dos pais, de algum vizinho, de algum parente. Isso acontece muito. A pessoa que não consegue se expressar numa discussão. A pessoa não consegue reagir. Ela está brigando, tá no meio de uma discussão com alguém, ou mesmo discutindo um assunto, né? Ela não consegue apontar o seu ponto de vista porque ela tem um bloqueio. Certamente ela recebeu um cala-boca. Foi tentar falar e cala a boca, menino. Então, assim, a criança, quando ela recebe esse cala a boca, você não sabe de nada, você que é pai, principalmente. Quando você fala isso com seu filho, você está fazendo com que ele tenha medo de falar. Cala a boca, menino, você não sabe de nada, não. Ele vai ter dificuldade de aprendizado, sabia? Ele vai ter dificuldade de se expressar, porque ele entendeu, ele guardou esse momento ruim como um cala-boca, ele não pode falar, ele não pode perguntar nada, ele não tem esse direito e o cérebro entende que ele não vai ter esse direito nunca. Às vezes a gente faz isso, né, com as crianças, tipo, não se mete na conversa não, tô com conversa de adulto aqui. Não, cala a boca, não sei o quê, cala a boca e come. O menino tá tentando falar, você tá ali, tá na hora do almoço, tá tentando falar alguma coisa, cala a boca e come. Já ouvi isso, né, acontece. E o que a gente faz com isso? A criança vai sempre ter medo de falar. Sempre ter medo de falar. O ideal é o diálogo, tá? É o diálogo. Por exemplo, a criança, você está conversando com outro adulto, a criança está ali. O que você pode estar fazendo? Você pode trazê-la para a conversa, né? Ou então, só um minuto, meu filho, só terminar a conversa aqui. Você termina o seu raciocínio, termina a conversa, pode falar, meu filho, o que você quer? O que você está precisando? Ah, tá. Entendeu? Você não vai deixar de conversar, de desenvolver seu raciocínio naquela conversa e vai tratar o seu filho ali de uma forma educada, que ele não vai se sentir cortado, não vai se sentir hostilizado naquele momento. E é engraçado, né, que às vezes a gente acha que é justamente por educação que a gente tem que fazer isso. Falar assim, olha, eu não te ensino que é falta de educação interromper a conversa dos outros. Então, assim, eu já fiz isso. Isso já aconteceu comigo. De a gente achar que está dando uma instrução, uma educação para os filhos, ensinando eles a não interromper as pessoas, ok. Mas se ele interrompeu, ou traz ele para a conversa, ou explica que assim que você terminar a conversa ali, você vai resolver o problema dele, ou vai conversar com ele, dá a ele uma oportunidade também de falar, né? Canaliza essa energia que ele está tentando te contar alguma coisa, tentando te falar alguma coisa, para alguma coisa que vai fazer sentido para ele. E não é só cala a boca. Cala a boca, menino, eu estou conversando aqui e já não te ensinei, fala de educação. Ou seja, assim você está mostrando para ele que ele não tem direito de falar, que ele nunca vai ter a oportunidade de falar e que é ruim tentar falar, né? Isso, e explicar para ele, né, que quando uma pessoa está conversando, se ele quiser se expressar, ele agora pai, licença e tal. Posso né? falar? Tudo da forma que você falaria com um adulto, né? Só que o adulto já tem essa noção, a criança está em aprendizagem ainda. Né? Então você vai explicar, está conversando na sua casa, você vai aproveitar a oportunidade para estar explicando para ela ali com maior clareza, com maior educação, para que ela não fique constrangida também de você estar falando com ela na frente do outro adulto. Exatamente. Certo? A pessoa que, por exemplo, que tem dificuldade de receber e de dar carinho, essa pessoa tem bloqueio. Tem muita gente que eu conheço que são pessoas, a pessoa fala, não, fulano é seco, né? Fulano não dá nem um abraço, fulano não conversa direito, fulano não sei o quê. Não é indireta não, tá? Eu sei. Até porque você não é. Então, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falando isso, né? Fulano é seco, não, fulano é sério, não consegue nem dar um abraço. Tem gente que tem dificuldade. A Creuza, né, minha tia, ela participa aqui com a gente todos os dias, ela tá aqui inclusive, ela falou isso outro dia, ela tem dificuldade
dificuldade de se expressar, ela tem dificuldade de receber carinho. Então, normalmente, uma pessoa, um adulto que não consegue dar carinho, dar afeto ou receber, principalmente, tem dificuldade de receber afeto, é porque essa criança, essa pessoa, ela não foi colocada no colo, ela não recebeu carinho, ela não recebeu afeto. É aquela velha história, né, de que a gente só dá o que tem. A gente não consegue dar o que não tem. Então, se a gente não recebeu para ter para dar, a gente não consegue dar, né? E uma outra situação é quando a criança foi abusada, né? Principalmente mulheres que foram abusadas quando crianças, adolescentes, elas têm extrema dificuldade de dar carinho e de receber carinho também. Por quê? O cérebro entendeu num trauma, na situação de abuso, que aquilo é ruim, que foi um sofrimento, criou um trauma, isso ficou guardado no subconsciente, e quando a pessoa recebe um estímulo parecido, o cérebro busca lá no inconsciente, ele acessa essa informação e ele entende que vai acontecer de novo, entende? Então, uma mulher que foi abusada quando criança, quando ela se aproxima da figura masculina ou até do próprio marido, né? Ela entende que isso vai acontecer sempre. Então, é um bloqueio que, se não for desbloqueado, a pessoa vai ter seríssimos problemas de relacionamento. Seríssimos. Isso resulta nessa situação triste. Pessoa que tem dificuldade de fazer amizade. Parece fácil fazer amizade, né? É só chegar e conversar. Tem gente que tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer vínculos muito fortes. Então, os meus amigos, assim, amigos do peito, eu não sei se enchem uma mão. Se encher ou se passar é bem pouquinho. Aqueles amigos mesmo que você nutre, a gente tem amigos, tem conhecidos, tem colegas, tem as pessoas que a gente gosta, que a gente considera, mas os amigos mesmo, aquele para guardar do lado esquerdo do peito, eu sempre tive muita dificuldade. Você também, né, amor? Também, De criar vínculo, né? O meu caso é porque meu pai, ele é militar aposentado. Então, a gente se mudou algumas vezes, né? Então, eu não tive, assim, amigos de infância, assim. Tem alguns, né? E outra, mudava muito de escola. Eu comecei a minha vida social em Tambacuri. Eu tinha 7, 8 anos. Estudei numa escola lá. Viemos para Valadares, estudei numa escola. Fiquei 2 anos nessa escola, fui para outra. Aí, estudei 1 ano nessa outra escola. Fui para outra escola, fiquei 2 anos, fui para outra, fiquei mais 2, fui para outra, fiquei mais 2. Então acaba que eu não consegui firmar vínculos de amizade. Assim, aquele vínculo que você fulano é meu amigo há 30 anos, há 40 anos, é meu amigo desde que eu me entendo por gente. Não consegui fazer isso. É o mesmo caso meu. Mesmo caso meu, a gente se mudava muito, então toda vez que eu começava a fazer amizade na rua, né, com os vizinhos, colegas, e na escola, a gente mudava de endereço. Então eram novos colegas, novos amigos, então eu me acostumei com isso. E isso se dá muito dessa forma, mudança de endereço ou algum tipo de privação. Os pais não permitem que a criança saia para brincar na rua, os pais só permitem que a criança brinque dentro de casa só com os irmãos ou só com os parentes. A pessoa é privada durante a infância de ter contato com outras pessoas. Então isso vai acarretar nisso. Vai crescer um adulto com dificuldade de se relacionar, de fazer amizade mais profunda, de criar laço, né? E às vezes até o contrário pode acontecer. A pessoa é muito extrovertida e faz amizade muito facilmente, mas são amizades rasas. É uma espécie de casca, né? Uma carapuça que a pessoa coloca ali, uma máscara, para poder disfarçar esse bloqueio que ela tem. Então tem muita gente que é assim, amigo de todo mundo. 50 amigos e todo mundo é amigo do peito. Então essa pessoa certamente ela teve também um bloqueio na infância e ela usa essa máscara para poder mascarar mesmo, para poder disfarçar, distorcer esse bloqueio que ela tem. A vantagem disso é que ela já tem uma consciência, querendo ou não, ela tem uma certa consciência do bloqueio que ela tem e ela tenta inconscientemente trabalhar isso aí. Outro tipo de bloqueio é pessoa que não consegue se controlar financeiramente. Pessoa que gasta horrores, gasta muito, normalmente é porque teve algum tipo de escassez, de privação também, né, na infância, ou era uma família que tinha dificuldade financeira, que faltava comida em casa, faltava algum tipo de coisa, era privado de algum tipo de coisa. Aí quando se torna adulto e tem o próprio trabalho, tem os próprios ganhos, essa pessoa não consegue se controlar financeiramente. O cérebro entende assim, agora eu vou poder fazer o que eu quiser.
Agora, eu já ouvi pessoas falando isso, né? Nossa, agora eu estou trabalhando, agora eu vou comprar Posso adquirir tudo que eu tiver vontade vou de adquirir. Comprar um pote de Nutella de 500 quilos, porque eu era doido para comer Nutella e não tinha Nutella em casa. Exatamente. Agora, entende? E a pessoa começa, ela começa a tentar preencher aquele vazio da escassez com algo, com a compra, aquela estação. Comprar é bom, isso é óbvio, né? Você compra o celular novo, você tem aquela satisfação de estar adquirindo algo novo, uma coisa nova ali bacana, roupa, um tênis e tal. Só que é uma satisfação passageira. Você comprou o celular novo ali, daí uma semana, 2, um mês no máximo, tá tudo certo. Aquela sensação passou. E aí? A pessoa que não tem esse controle, que foi bloqueada, tem esse bloqueio por causa da escassez, ele quer estar constantemente preenchendo esse vazio, tendo aquela sensação. Né? Exatamente, né? Vira compulsivo. E aí, aquele celular já não está bom mais, ela quer uma capinha diferente, ela quer um suporte diferente, e ela quer ela começa a agregar coisas naquele celular. Isso em outras áreas também, né? Roupa, calçado, carro, computadores, né? Isso tudo vai sempre aquela sensação de escassez, né? Que vai faltar, tá faltando. Às vezes a pessoa tem 2, 3 fones e acha que ainda precisa de um fone porque tá faltando fone. Aí tem 50 pares de sapato e tá faltando sapato porque não tem sapato. Fica instalada a questão da escassez. Às vezes com comida, né? Comida também, exatamente. A pessoa que teve alguma privação quando criança, né, faltava comida em casa e tal. Então, quando cresce um adulto, já tem uma própria condição de se manter, ela exagera na comida justamente porque, tipo, eu já ouvi pessoas falando assim, quando eu era criança eu não podia comer, agora eu como. Agora eu compro o que eu quero, como o que eu quero e pronto. Entende? Mais ou menos isso. Então, assim, a pessoa que não confia em ninguém, conhece alguém assim? Pessoa desconfiada, ela não consegue ter confiança nas pessoas. Essa pessoa, certamente, em alguma fase da vida, ela foi traída. E aí, principalmente na fase adulta, ela foi traída, ela foi abandonada, ela foi rejeitada. Então, é a mesma história. O seu cérebro, diante de uma situação parecida, ele vai entender que vai acontecer aquilo tudo de novo. Para se preservar e para economizar energia, inclusive, ele bloqueia. Ele pensa assim, nossa, vou passar aquilo tudo de novo, vou sofrer aquilo tudo de novo. Então, a pessoa bloqueia e se preserva nesse bloqueio, né? Pessoa que tem dificuldade de aprendizado. Também, quando criança foi chamado de burro, de idiota, você não presta para nada, você não sabe de nada, você não consegue aprender, você nunca vai ser ninguém. Então, essas coisas que as crianças ouvem muito na escola, e até mesmo dos pais dentro de casa ou dos irmãos, ela vai desenvolver uma dificuldade de aprendizado. Até porque ela toma isso como real, ela toma isso como uma realidade, ela se sente incapaz. Quando você fala que ela é incapaz, ela toma aquilo para ela como uma realidade infinita, que ela nunca vai ser capaz, nem se ela estudar ou se tentar agir de outra maneira. Porque ela vai falar que ela é burra, ela vai assumir o papel de burra justamente para quê? Qualquer erro que ela cometer, não, é porque eu sou burra mesmo, eu sou burro, você está entendendo? Então, antes que ela nem vai tentar fazer, fulano, tenta fazer esse desbloqueio do celular aqui. Não consigo não, bobo, eu sou burro. Não dou conta. Então, assim, muitos adolescentes, muitos jovens hoje, assim, mas eu não consigo. Não, mas eu não dou conta, eu não vou nem tentar não, porque eu não sei fazer isso. Ela tem um bloqueio de aprendizado e ela não se permite aprender, ela não se vê diferentemente, né? Toda vez que ela se olha no espelho, ela vai se sentir assim, um burro, um idiota, um imprestável e que não consegue nada, não consegue aprender nada, né? Eu quero falar um versículo aqui. Sim, tá? Claro. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que eu quero falar aqui com vocês? O Senhor Deus, Ele nos criou para dominar sobre toda a terra, sobre todos os animais. Nos criou para dominar. Então, se você não está dominando,
com certeza tem alguma coisa errada. E não é na palavra, não. Você tem algum bloqueio. Você foi bloqueado. Então, a primeira coisa para você perceber que você tem um bloqueio é isso. Você não está dominando, você tem dificuldade para falar em público, você tem dificuldade para amar e ser amado, para fazer amizades, você tem alguma dificuldade para se expressar, é um bloqueio. Não consegue prosperar de jeito nenhum, não consegue avançar nas suas coisas, o bloqueio ele faz isso, ele te trava. Olha só, o pastor Francelli acabou de comentar aqui, ó, traumas do passado sempre farão grandes estragos se não forem tratados. Exatamente. Então é isso que esse estudo da PNL, a psicologia, vem fazer. A gente falou aqui de ansiedade, depressão com a Poliana Barbalho, e a gente falou isso, né? A palavra do Senhor diz o que lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis com as coisas deste mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a palavra do Senhor já nos ensina. O que Romanos 12:2 está falando? PNL. Ressignificar, dar novo sentido a esses traumas. Então, como o pastor colocou aqui, ó, os traumas do passado farão grandes estragos, e fazem, gente. Quantas pessoas vocês não conhecem que vivem na angústia, no medo, na depressão, totalmente pessoas travadas, a vida não caminha para frente. Por quê? Aí você vai conversar, a pessoa fala assim, mas você não sabe o que eu passei. Mas é porque você não sabe a minha história, o que eu vivi. Porque aconteceu isso comigo, porque eu fui abandonado, porque eu fui traído, porque eu fui não sei o quê. Todo mundo já passou por uma situação dessa. A diferença é que algumas pessoas adquirem um nível de inteligência emocional que ela consegue superar isso. Ela consegue identificar o trauma e no evento, lá no passado, lá onde a coisa aconteceu, trazer isso para o consciente, para o córtex frontal aqui, ressignificar isso aí, dar novo sentido. Isso quer dizer o quê? Vai fazer estalar o dedo, fazer mágica e esquecer isso aí, nunca mais eu vou lembrar? Não. Você vai se lembrar, porém essa lembrança não te causa dor. Essa lembrança ela vai ser esse momento vai ser transformador. Você identificar o que te bloqueou, ressignificar isso aí, se perdoar quem te bloqueou, quem te maltratou, quem te humilhou, quem te abusou. Então perdoar, liberar perdão. Porque se isso não for feito dessa maneira, se isso não for tratado, você não vai conseguir prosseguir na sua vida. Isso. Você não consegue prosperar em nenhuma das 12 áreas que a sua vida tem. Entende? Então, quando a palavra diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é mudar e melhorar, não, é transformar. É transformar, porque mudar e melhorar não resolve, é transformar pela renovação da mente. É trazer isso do seu subconsciente, do seu inconsciente para a consciência, entender que aconteceu, não tem o que fazer para não ter acontecido, não se culpar. Mas aquilo aconteceu, foi culpa minha por causa de... Não, esquece culpa, não se olhe com um olhar julgador. Se olhe como aconteceu, foi inevitável, ninguém podia evitar e nem pensa se podia evitar ou se você ou alguém podia ter evitado. Pense apenas que aconteceu. E daqui para frente, como é que eu vivo? Como é que eu faço? Eu vou liberar perdão para essa pessoa que me maltratou. Eu vou liberar perdão para mim mesma que cobrei demais de mim, que me maltratei. E eu vou conseguir seguir na minha vida, eu vou ressignificar isso. É como um rio que passa sobre a ponte, né? O rio, ele não vai deixar de correr, ele vai correr, vai passar ali a vida toda. Aí você vai ressignificar isso, é você construir uma ponte por cima do rio. Ele continua lá, só que você passa agora sem se molhar. Entende? Você passa sem sofrimento, você conseguiu trazer isso, entender, trouxe para a consciência, compreendeu o que aconteceu naquela época, naquela situação, naquele evento e ressignificou aquilo, transforma aquilo num sentimento bom. Pega aquilo, como eu falei outro dia, aquilo que é uma ferida, pega aquilo e faz aquilo se transformar num remédio para outras pessoas. Porque o que você passou, outras pessoas passaram e passam. Então, se você tem a mesma experiência e você consegue se livrar dela, você consegue ajudar outras pessoas a se livrar também. Olha que mágico isso. Que lindo, né? Exatamente. É quando a gente fala que a ferida vira remédio. Vira né? remédio, a ferida vira remédio. Tem aquela história do elefante, né? O bloqueio do elefante. O bloqueio emocional é verdade. O elefante e a cadeira é um belo exemplo do que é bloqueio. Deixa eu só ler, Maria, porque você fala, vou ler aqui o que é bloqueio emocional. Eu trouxe o significado na íntegra aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais. O bloqueio é uma espécie de barreira psicológica, um mecanismo de defesa que normalmente é inconsciente e que nos impede de interpretar alguns aspectos da vida.
a nosso favor. O bloqueio ele vai ser sempre na nossa mente, ele vai ser sempre negativo, sempre ruim, ele vai te impedir de agir favoravelmente. Então, como nasce um bloqueio emocional? Ele se origina da falta de segurança, do medo, da desconfiança em nossas próprias capacidades. E aí a gente cria uma barreira difícil de ser quebrada. Isso pode comprometer a nossa postura no mundo e invalidar qualquer intenção de nos recuperar. Viver com máscaras e dentro de uma casca. Então, quando as pessoas... A gente vai falar disso aqui, acho que na quinta-feira, sobre as 5 feridas e as máscaras de cada uma delas. As pessoas, para sobreviverem a esses traumas, a essas situações, elas criam essa casca dura, grossa, elas não se aproximam, elas não demonstram carinho e afeto, elas não recebem afeto, elas se protegem, elas entram ali para o mundinho, para a casquinha dela ali e pronto. E usa essas máscaras de fazer de conta que tá bem e, quer dizer, quando põe a cabeça no travesseiro é que a coisa fica, né? Fica ruim. Exatamente. Vou só ler o comentário do pastor e você fala do elefante, marido. Tá. Olha, a Nara entrou aqui... Fabiana Martins está com a gente, doutora Dicilane, de volta aqui. O pastor disse assim, olha, o passado deve servir para lembrar do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, e não para nos prender, nos bloquear. Em Jesus, nos tornamos livres. Amém. Exatamente. A palavra do Senhor fala sobre isso, né? Fala sobre esses bloqueios e como a gente se curar. Como a gente tem dito aqui todos os dias, a palavra do Senhor é uma farmácia, é um hospital, a palavra de Deus... se a gente buscar nele a cura para qualquer tipo de problema, seja físico, emocional, mental, qualquer tipo de problema que você estiver enfrentando, se você consegue contar isso para ele, inclusive nas terapias, né, tem situações que as pessoas precisam de uma intervenção médica ou, no caso de um psiquiatra, ou de uma terapia, no caso do psicólogo, a pessoa vai contar, vai desabafar, e esse processo de desabafar, ele já faz parte do processo de recuperação e de cura. Sim. Né? A palavra diz, confessar os vossos pecados para serem sarados. O que isso quer dizer? Quando você conversa com alguém, desabafa, fala o que te magoa, o que te fere, o que está doendo em você, o que está ferido, você está confessando uma dor que você tem. E é uma oportunidade de jogar para fora, esse jogar para fora... já é o processo de cura. Quando você pega uma caneta e um caderno e começa a anotar, para buscar esse evento lá no passado, lá no seu inconsciente, você começa a anotar tudo que você já passou e sofreu, é uma forma de processo de cura, é uma forma de desabafar. Quando você dobra o seu joelho e conversa com Deus e fala para Ele onde dói, é o processo de cura. Da mesma maneira, você está desabafando, você está falando para Ele. E a palavra dele, daqui a pouquinho eu vou ler aqui os versículos que eu separei para essa questão de cura emocional. Agora, o bloqueio, como é que o elefante é bloqueado, meu amor? Então, a gente fica surpreso, né? Hoje em dia o circo não tem mais animais, né? Mas antigamente a gente ficava surpreso de ver um elefante daquele tamanho, com aquela força, com aquela tração que ele tinha, ficar preso por uma corrente e um ferro fincado na terra. Então, gente, esse elefante aí, você puxar, você sai carregando esse ferro aí e tal. Como que ele não faz isso? Mas o que acontece? O que aconteceu com esse elefante? Quando ele era filhote e ele não era forte, eles prendiam ele por uma corrente e por esse ferro fincado no chão. E ele, como ele era filhote, ele não tinha força para arrancar. Então ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. E ele se acostumou a não puxar mais, porque ele desistiu de tentar. Ele entendeu que nunca ia conseguir. Ficou então, gravado, né, na memória. Ficou gravado na memória dele. Então ele cresceu, ele tem força física, mas ele não acredita que a força dele seja suficiente para puxar aquele ferro ali, para arrebentar aquela corrente. Então o bloqueio emocional é da mesma forma. Você não acredita na sua força interior, você não acredita que você consegue falar em público, você não acredita que você possa confiar em alguém. Você tem aquele poder que está dentro de você porque Deus te deu esse poder. Mas você não acredita que Ele tem. Você não acredita que você tem esse poder, que Ele está lá dentro de você. Entendeu? Às vezes é mais fácil confiar num diagnóstico médico, né? Num papel ali, na figura do médico ali, de jaleco branco, que te dá uma receita com um remédio para algum tipo de problema, do que confiar em Deus, né? A gente falou sobre isso também quando a Poliana estava aqui falando com a gente sobre depressão e ansiedade. Então, crer que o Senhor é capaz de te curar é o primeiro passo
para você ser curada no Senhor, né? Exatamente. Obviamente. E depois é a busca através da oração. Então, olha só, como identificar um bloqueio emocional? Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar, consolidar uma carreira, têm dificuldade de emagrecer, têm dificuldade para se estabilizar financeiramente ou até mesmo se manter saudável. Essas pessoas passam anos lutando contra doenças e problemas que não conseguem resolver e provavelmente carregam algum bloqueio emocional que os leva aos mesmos erros e fracassos sempre. Quem nunca, né? Quantas pessoas a gente conhece que tenta emagrecer e não consegue, tenta e não consegue, às vezes consegue e depois volta. Quantas pessoas tentam ser saudáveis, fazer um exercício físico, abandonar o sedentarismo e a má alimentação e daí a pouco volta de novo. Quantas pessoas tentam, né? Vou começar a economizar, vou começar a investir, vou fazer isso aqui. Aí na primeira oportunidade que tem, gasta o dinheiro todo, vai lá na poupança, tem gente que economiza dinheiro juntando na poupança, né? E na primeira oportunidade que tem, no queimão das Casas Bahia, corre lá e tira o dinheiro da poupança e compra alguma coisa. Ela se sabota. Se sabota o tempo todo porque está bloqueado. E aí, como que a inteligência emocional pode nos ajudar nesse processo? Então, tratar um bloqueio emocional, gente, não é fácil. Mas não é impossível, né? A ciência já provou isso. Não é impossível. É todo um processo. Imagina você sendo bloqueado desde a sua infância. Quantos bloqueios você não tem? A gente não tem. Então, conseguir fazer assim não é estalar de dedos e amanhã tá tudo certo, tudo lindo, não. É um processo. É um processo, por isso que a gente já falou de autoconhecimento, por isso que a gente já falou de autoaceitação, de autocontrole, das 5 emoções básicas, por isso que a gente já tratou de ansiedade e depressão aqui. Por isso que a gente já falou das dores da alma. Então, é todo um processo. Então, a primeira coisa para reconhecer o bloqueio e tentar buscar a cura é reconhecer que você tem sim uma dificuldade. Porque a negação, ela te leva a não buscar essa cura, né? Entrar nesse processo de cura. Porque você não aceita que você tem um problema que precisa ser sanado, você não aceita que você tem um bloqueio, você não quer aceitar, o seu cérebro não quer aceitar que ele é fraco, que ele é frágil, né? Que ele está inseguro. É muito difícil a gente se expor dessa maneira e reconhecer os nossos defeitos, né? Até pra gente mesmo. Às vezes a gente se faz de forte o tempo todo e é difícil reconhecer pra gente mesmo que a gente precisa se desbloquear, que a gente tem esse tipo de problema, né? Então, olha só, a inteligência emocional, ela pode nos ajudar assim, ó, as memórias precisam vir à tona, para que possam ser ressignificadas internamente. A experiência vivida não mudará, mas a pessoa poderá dar um novo sentido àquela memória, fazendo com que cause menos dor, entende? Então, o que é ressignificar? É aquilo que a gente falou da ponte do rio, né? Você buscar no seu inconsciente, porque as nossas experiências, elas estão guardadas no nosso inconsciente, né? E a gente precisa buscar acessar essas informações e trazer para o córtex frontal, que é onde estão as nossas experiências de hoje, é onde a gente consegue imaginar, criar, pensar, raciocinar. E a gente precisa trazer isso para o nosso consciente e ressignificar, dar novo sentido, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Vai lá. Por exemplo, traição. Você foi traído ou traída, né? Terminou seu relacionamento, seu namoro. Então você vai desenvolver ali aquele bloqueio, né? De não confiar na outra pessoa e tal. Como você pode curar esse bloqueio? Você vai lembrar daquela sensação da traição e vai pensar no seguinte: isso foi livramento. Olha o tipo de pessoa que eu estava me relacionando, pessoa que traiu a minha confiança. Então isso foi livramento. Se eu tivesse continuado aquele relacionamento, hoje eu estaria muito pior. Então Deus me deu um livramento de não estar com essa pessoa mais. Mas eu posso achar uma pessoa, hoje eu estou mais maduro ou madura, né? Eu sei o que eu quero, o tipo de pessoa que eu quero para mim, eu sei o tipo de pessoa que eu sou, então eu quero uma pessoa diferente. Então aquilo foi livramento. Daqui para frente eu vou procurar observar mais a pessoa com quem eu estou me relacionando, ver se essa pessoa é a pessoa que Deus está reservando para mim, certo? Tem uma coisa interessante nisso, marido, que é assim, pensa aí naquele amigo seu e naquela amiga sua que você conhece, que o relacionamento nunca dá certo. Ela começa um namoro, termina, começa outro, termina, começa outro, termina. Tem gente até que casa, descasa, e nunca dá certo. A pessoa continua cometendo os mesmos erros.
Então, se lá no primeiro relacionamento ela foi traída e por isso ela não confia mais em ninguém, no próximo relacionamento ela não vai confiar, ela vai ficar vigiando o tempo todo, vai ficar cobrando o tempo todo, ela vai cometer os mesmos erros. Não vai dar certo. Aí vai pro próximo. No próximo namoro vai ser a mesma coisa, ela vai ser desconfiada, ela vai ser ciumenta, ela vai ficar vigiando o celular, vai ficar indo atrás. Não vai dar certo, porque esse bloqueio permanece. Se ele não foi tratado e se você não foi desbloqueado, isso vira um ciclo vicioso. A história vai se repetindo o tempo todo, até você desbloquear, até você acessar essa informação e ressignificar isso. Aí sim o seu próximo relacionamento tem grande chance de dar certo, porque você já entendeu por que você age assim. Quando a gente falou de autoconhecimento, a gente fez esse exercício, né? Qual que é a maneira mais correta de acessar isso aí? É compreender por que eu faço isso desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu nessa situação, a minha reação é sempre essa? Entendeu? O porquê é sempre a pergunta mais importante. Por quê? E aí, o que é que pode ser feito diferente? Se eu sempre fiz a mesma coisa e me levou ao mesmo resultado, se eu quero um resultado diferente, eu preciso me posicionar diferente. Ações diferentes vão gerar resultados diferentes. Exatamente. Né? Pensamentos diferentes geram ações diferentes. E ações diferentes geram resultados diferentes. Medo de falar em público. Pois é. Como você pode ressignificar isso? Volta naquele sentido. O que aconteceu? Por que você criou medo de falar em público? Você estava falando, apresentando um trabalho de escola e as pessoas, algum colega te ridicularizou. Você volta naquele evento e pensa, poxa, eu tinha tanta coisa boa para falar e não pude falar. Quem perdeu? Quem perdeu foi aquele colega que não ouviu o que eu tinha para falar. Aquele texto, aquela matéria que eu tinha para falar. Se eu tivesse terminado de falar tudo, ele ia aprender mais e ter tirado nota boa na prova. Eu tenho coisas boas para falar, eu tenho bons conteúdos para falar, eu sou uma pessoa que tem um conteúdo interessante para passar para as outras pessoas. E eu vou estar fazendo mal para aquelas pessoas se eu não passar. Então você ressignifica aquele momento. A linha do tempo ela não pode ser voltada atrás. Mas você ressignifica aquele sentimento de trava, de ter sido humilhado. E você lembra daquela criança que você era, o quanto você poderia ter feito bem se você tivesse concluído ali e o quanto você poderia estar fazendo bem de lá para cá se você não tivesse aquele bloqueio. E daí você se desbloqueia. Opa, eu tenho muita coisa boa para falar para as pessoas. Eu sou uma pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus para dominar sobre a terra. Então, eu tenho coisas boas para falar e eu vou falar. Todo mundo, né? Cada um de nós. A gente começou falando sobre isso. As nossas experiências, elas precisam servir para servir o bem e não para o mal. As nossas experiências negativas, elas não podem servir para nos bloquear, nos fechar no nosso mundo e achar que a gente é imprestável, que a gente é inútil, que a gente não vale para nada, que a gente não consegue, que a gente não sabe. Elas não podem servir para isso. Elas têm que servir para a gente ressignificar isso aí, entender que aconteceu. Então agora bola para frente, e quando eu encontrar alguém com o mesmo problema, eu já sei como é que faz. Entendeu? Eu tenho uma palavra para dizer. E por falar em palavras, olha só, lá em Salmo 30, verso 2, diz assim, ó: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. É o que a gente estava falando, você colocar os seus problemas para Deus. Conta para Deus. Ele tem o poder de te curar. Se você tem muito problema emocional, muito problema de ferida na alma, de depressão, de ansiedade, a gente falou isso aqui no sábado, é preciso você buscar ajuda profissional, né? Buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, de repente o colega do psicólogo lá, psiquiatra também, né? Mas começa experimentando a palavra do Senhor, começa a colocar isso para Ele primeiro, inclusive porque Ele pode te direcionar. E tudo com Deus fica melhor, né? 100%. Tudo com Deus fica melhor. Que você pode precisar ali de um psiquiatra, né? A pessoa, né, pode precisar de um psiquiatra, de um psicólogo e tal. Mas se você tem Deus ali junto com você, essa cura espiritual, essa cura interna, ela vem mais rápido. Com certeza. É uma força, né? É uma força descomunal.
A palavra diz, né? Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, Exatamente, né? é isso mesmo. Ó, em Salmos 34 vai falar assim, ó, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentou ao seu clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então é isso. Falar com Deus é o primeiro passo para esse processo de cura, né? Quando você decide se curar, quando você entende que você precisa se curar desses problemas. E o primeiro passo para você descobrir os seus bloqueios é justamente buscar aí na sua memória, é acessar suas memórias da infância. Né? Os trabalhos de PNL, psicanálise, fazem muito isso, né? É de você acessar esse evento lá na sua infância, vai lá dentro da sala de aula, lá na 4ª série, com a professora Margarida, de quando você era bem pequeno, que você tinha muita vergonha, porque você já era bloqueado, e você tinha muita timidez de ir lá na frente, ler para os colegas todos, ou de apresentar um trabalho, e você foi obrigado a fazer isso, e você tremia e suava a mão, e a perna tremia, ficava toda bamba, e doía a barriga, e você teve um trauma. Então esse trauma está lá e por isso hoje você não consegue falar em público, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue ter clareza nas coisas que você fala, né? Então você vai voltar lá nesse evento, você vai compreender que aquilo aconteceu, que não dependeu de você, você vai liberar perdão lá para aquela professora, para aquele colega, até para você mesmo. E colocar na sua cabeça que aquilo ali foi um evento que passou, que hoje é diferente. Hoje você é um adulto super capaz, o seu cognitivo é perfeito, você consegue aprender, você consegue falar, você consegue se expressar. Então, colocar isso, trazer isso para a consciência é um dos passos do processo de cura, para você entender, fazer o seu cérebro compreender que o que passou não é a realidade de hoje. Entende? Porque o seu cérebro ele não olha para você e vê sua fisionomia e vê que você cresceu, não. Ele simplesmente guardou essas memórias e toda vez que acontecer algo parecido, ele vai voltar lá naquele evento e achar que vai acontecer tudo de novo. E isso não é uma realidade, isso não é uma verdade, né? E assim a gente consegue dar novo sentido a essas emoções, esses traumas, esses eventos. A gente consegue dar um novo significado. A gente fala até de instalar novos drives, né? Instalar novos drives. Instalar novos drives na cabeça e na mente. Pensa que você é um celular e que você vai instalar novos aplicativos. Entendeu? Você é um computador, Apple 11? 14.0. Está no 12, você já é o 14. Rapaz, veja bem. O nosso cérebro é um computador natural criado por Deus. Gente, já vai acabar a live. Vamos falar sobre isso amanhã? Vamos falar sobre isso amanhã. Amanhã é a Nália, não? É a Nália. A Nália está aqui, mas a gente já entra nesse assunto. Já também. Entra e se não der a gente fala depois também, que é um assunto muito vasto e muito interessante. Eu adoro falar sobre esse assunto. Faltam 2 minutinhos só para acabar. Vamos fazer a nossa oração de encerramento aqui. Vamos. A gente já começa agradecendo a vocês, tá, gente? Pela participação aqui, pelos comentários. Alguém comentou ali que um bate-papo muito bacana. Obrigado. É o Arlen. Obrigada a vocês, tá? Pela participação aqui. Que Deus abençoe a cada um. Vamos agradecer ao nosso Deus. Paizinho querido, muito obrigada por esse momento, pela oportunidade de falar no teu nome, pela oportunidade, Pai, de conversar com essas pessoas para que elas possam compreender, Pai, que elas não são os erros que elas cometeram ou que cometeram com elas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, entre na vida de cada uma delas, no lar de cada uma delas agora e leve cura, Pai. Que elas possam entender que elas são inteligentes, que elas são capazes, que elas podem, Pai. E no Senhor elas podem tudo, tudo. No Senhor elas são mais que vencedoras. Nós te agradecemos por esse dia e por esse momento. Que o Senhor esteja conosco durante esse resto de noite e durante toda essa noite. Que amanhã a gente acorde sorrindo e feliz. Porque a Tua alegria está no Teu Espírito Santo, na Tua presença. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, tá? Amorzinho, vai falando aí. Então, até a live cair, você já começa a falar do que você ia falar lá. Deixa eu ver. E amanhã a gente está de volta, 10 horas da noite, tá? É isso mesmo. Mas o que a gente está falando? A gente começou a estudar sobre isso e eu fiquei fascinado, Patrícia também, ficou fascinado sobre isso, questão de bloqueio. Porque a gente começou a identificar bloqueios nossos. E a desbloquear? E a desbloquear. Eu não sei, né? Não. Eu descobri que eu tinha, já não é mais presente, é passado, medo de errar. Tinha medo de errar e isso me travava de tomar decisões. Eu falei, não, a gente foi estudando, estamos estudando ainda.
Tem aquela parte da palavra que fala assim, que o mal que eu temia me alcançou. Né? Acho que foi Davi que escreveu isso, ou foi Salomão. O mal que eu temia me alcançou. Tudo o que eu mais temia me alcançou. Então, você tinha medo de errar e você sempre errava, sempre errava. Então, hoje não. Hoje eu não tenho medo de errar. É lógico que eu não